Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Oi gente, hoje nós vamos apresentar o nosso documentário sobre a ditadura na América Latina. Para iniciar, a gente tem que saber o que é uma ditadura, né gente? Acho que vocês já sabem, né? Ou não. É um governo que não deixa as pessoas fazerem nada, basicamente. É caracterizado pela censura, pela repressão, né? As pessoas e tal. Aí, né, teve esse período aí aqui na América Latina, a americana que nós moramos. Inclusive teve no Brasil também, mas não é nosso assunto. Enfim, teve esse período que traz, né, consequências até a atualidade. Então, assim, vamos entender mais sobre esse assunto, né, gente? Pra gente entender como funciona a política desses países atualmente. Oi, me chamo Rebeca. Eu e minha amiga Júlia vamos falar sobre a ditadura militar na Argentina, que começou em 1976. Foi brutal e ficou conhecida como a Guerra Suja. Foi uma época de muito medo e repreensão. Com o governo derrubado, a presidente Isabel Perón instalando uma ditadura que usou de extrema violência para se manter ao poder. Eles diziam que o golpe era para controlar a situação de crise e combater a violência que tomava conta do país. Mas na real, foi só uma desculpa para perseguir, na verdade, todo mundo que eles achavam que era contra o regime. Não importavam se era estudante, jornalistas ou sindicalista. Qualquer um que parecesse uma ameaça era perseguido, preso, torturado ou simplesmente desaparecia. Dando continuidade ao que a minha amiga Rebeca falou, vamos falar sobre os desaparecidos durante esse período, que foram entre 10 a 30 mil pessoas, e muitos foram presos sem julgamentos, torturados e jogados em aviões para serem lançados ao mar, que foi conhecido como Voo da Morte. Agora a gente vai falar sobre as Mães da Praça de Maio, que foi uma associação argentina de mães que tiveram seus filhos assassinados ou desaparecidos durante o terrorismo do estado da ditadura militar, que governou o país entre 1976 e 1983. E essas mães, elas protestavam exigindo respostas sobre os paradeiros ou o paradeiro de seus filhos desaparecidos, né? E assim, a gente vai comentar sobre a Guerra das Malvinas também, que começou em 1982 com a invasão comandada por Galtieri, que levou a um conflito com a Grã-Bretanha, que ficaria conhecido como a Guerra das Malvinas. Esse confronto começou no dia 2 de abril, quando as tropas argentinas invadiram as Ilhas Malvinas e as Ilhas Geórgia do Sul. E com isso ocorreu o fim da ditadura na Argentina, com a derrota militar nessa guerra, que desmoralizou o regime e abriu caminho para eleições livres e o retorno da democracia. No Chile, a ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 a 1990, foi uma das maiores e mais violentas da história da América Latina. O golpe militar que depois o governo socialista de Salvador, Allende, foi apoiado por setores conservadores e pelos Estados Unidos. A ditadura chilena foi marcada por severa repressão política e econômica, com políticas neoliberais que aumentaram a desigualdade social. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e executadas, e muitas outras desapareceram. Operação Condor.
Pinochet foi um dos líderes da Operação Condor, uma aliança de ditaduras sul-americanas que coordenava a repressão aos opositores políticos em toda a região, resultando em assassinatos e desaparecimentos forçados. O governo de Pinochet só terminou em 1990, após um plebiscito que rejeitou sua permanência no poder, abrindo caminho para o retorno da democracia. Sobre a Bolívia, o país passou por uma série de golpes militares ao longo do século XX, mas a ditadura mais marcante foi a do general Hugo Banzer, que governou de 1971 a 1978. Em contexto, Banzer chegou ao poder com o apoio dos Estados Unidos e das elites locais, prometendo estabilidade e crescimento econômico. No entanto, seu governo foi marcado pela repressão brutal contra movimentos de esquerda e indígenas. E então, a ditadura de Banzer terminou em 1978, após intensa pressão popular e uma grave crise econômica, o que abriu caminho para uma série de governos de transição até a redemocratização em 1982. A ditadura no Paraguai foi um período significante e turbulento na história do país. Teve início em 1954, com um golpe militar liderado pelo general Alfredo Stroessner. Durante seu regime, Stroessner governou o Paraguai implementando medidas para consolidar seu poder e eliminar a oposição. Seu governo ficou conhecido por sua forte repressão política, censura à imprensa e perseguição de dissidentes. Além das práticas repressivas, o regime também teve impacto econômico e social significativos. O legado perdurou muito além do seu governo, embora ele tenha sido deposto em 1989. Após uma série de pressões internas e externas, o Paraguai ainda lida com as consequências desse período em termos de instituições fragilizadas e profunda divisão social. A transição para a democracia foi lenta e desafiadora, e o país continua a trabalhar para superar as cicatrizes deixadas por anos de ditadura. Então, gente, agora eu vou falar sobre a ditadura no Uruguai. A ditadura no Uruguai durou de 1973 a 1985. Foi instaurada sob o governo de... Gente, eu vou falar só Juan. Só que o nome dele é esse aqui, Juan Tananã. Foi instaurada por ele após um golpe de Estado que dissolveu o parlamento e consolidou o poder nas mãos dos militares. Juan foi inicialmente eleito democraticamente, cedeu às pressões militares e perpetuou um regime de repressão que continuou com seus sucessores, que foi o Alberto, tá aqui, gente, Alberto, Aparício e Gregório Alvarez, sei lá, gente, tá aqui. Esse Uruguai mergulhou em um período sombrio, marcada pela prisão de mais de 6 mil cidadãos por motivos políticos, além da prática sistemática de tortura, exílio e desaparecimento. Gente, esse desaparecimento a gente já sabe o que acontece, né, com quem desaparece. Alguém vai lá, a pessoa não simplesmente só some, alguém vai lá e desaparece, né, essa pessoa, se é que vocês estão entendendo. Então, né, gente, o país que antes era celebrado por suas tradições democráticas, tornou-se um dos países com maior número de presos políticos do mundo. A censura e a perseguição sufocaram qualquer forma de oposição ao regime. Hoje, os uruguaios ainda buscam por curar essas feridas profundas deixadas por essa era, lutando por memória, verdade e justiça, para que essas atrocidades nunca mais se repitam. Gente, eu sei que vocês não aguentam mais, né, ouvir minha voz, mas vamos lá para a conclusão. Bom, as ditaduras militares que assolaram a região da América Latina de 1960, das décadas de 1960, 1970 e 1980 deixaram cicatrizes profundas nessas regiões. Do Brasil ao Chile, da Argentina ao Uruguai, milhões de pessoas foram afetadas por regimes de repressão, censura e violência. Governos que deveriam proteger seus cidadãos se tornaram as principais causas de crimes contra a humanidade, silenciando vozes
e espalhando o medo. No entanto, as décadas de resistência, coragem e persistências demonstrada pelos movimentos populares, pelas mães e pelas vós na Praça de Maio, pelos exilados e pelos que ficaram para lutar, mostraram que a busca por liberdade e justiça nunca seria derrotada. A redemocratização lenta e dolorosa trouxe consigo um novo capítulo, mas também a responsabilidade de nunca esquecer. Hoje, a América Latina ainda vive com os ecos desse passado sombrio. O processo de reconciliação e a luta pela verdade continuam, com investigações, julgamentos e a busca incansável pelos desaparecidos, né, gente? Que provavelmente eles nunca vão encontrar. Bom, talvez sim, né? Mas vocês já sabem como. Mas enfim, gente, a memória é uma arma poderosa contra a impunidade. E lembrar essas atrocidades é essencial para garantir que jamais se repitam. Que o futuro dessa região seja marcado pela democracia, justiça e o respeito inabalável pelos direitos humanos. E é isso, gente. Esse foi nosso documentário. Esperamos que vocês tenham gostado.